Olá, seres humanos, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje para fazer um resumão de como foi a minha experiência no Caminho Santiago, que para mim foi uma das experiências mais lindas e incríveis que eu já vivi na minha vida. Eu saí do caminho e o caminho ainda não saiu de mim. Eu vivencio esse caminho todos os dias na minha experiência, na minha vida, porque realmente foi uma experiência assim transformadora, literalmente, foi uma experiência incrível. E a primeira coisa que eu queria falar é que tudo que eu levei na minha mochila, graças a Deus eu usei, ou seja, eu não levei coisa demais, eu levei literalmente o suficiente. A única coisa que eu não usei foi o travesseirinho inflável, que graças a Deus todos os lugares que eu dormi tinha travesseiro, então eu não precisei, e a capa de chuva da minha mochila, porque graças a Deus também São Pedro colaborou e não choveu, então foi assim, incrível. O primeiro dia do Caminho Santiago foi uma prova de fogo, assim, pra mim, porque eu sempre falei, eu ando 15 quilômetros por dia, não sei o que, pra mim vai ser tranquilo. Mas eu não contava com um sol de 40 graus e uma mochila de 10 quilos nas costas. Então, assim, um negócio que era pra eu sair de casa 9 horas da manhã e chegar lá 1 hora da tarde, eu fui chegar já era quase 7 horas da noite. Foi assim, um sofrimento. Eu pensei milhões de vezes em desistir, porque eu achei que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta, mas no final eu consegui. Mas eu consegui porque assim, foi persistência. E o que aconteceu também é que o meu tênis era relativamente novo. E aí esse tênis, mano, ele destruiu o meu pé. E o segundo dia é que foi o mais marcante de todos, porque no segundo dia eu não consegui colocar meu pé no chão. Então só tinha duas opções. Ou eu desistia, ou eu fazia o caminho de chinelo. E a única coisa que eu tinha era uma Havaianas Slim, daquela fininha. Falei, mano, eu não vou desistir, eu me propus a fazer isso, eu tô de férias, eu não tenho hora para chegar, a hora que eu chegar é essa mesmo, e eu vou seguir o meu caminho com fé que vou conseguir chegar lá e já tá, Deus põe os anjos na frente que eu vou. E seguir o meu caminho de chinelo. Gente, deixa eu te falar, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Pena que o chinelo podia ser daquele mais grossinho para ser mais confortável, que para mim estaria no paraíso. Mas a melhor escolha que eu fiz foi seguir o meu caminho de chinelo, o que foi também surpreendente, porque as pessoas ficavam surpresas de me encontrar no caminho, e todo mundo, eu falo que peregrinos são anjos disfarçados de peregrinos, porque assim, eu nunca estive tão sozinha e me senti tão acompanhada na minha vida, tão cuidada e tão amada. Parece que o Caminho Santiago é uma comunidade de gente que se cuida, que se ama, que tá ali com o mesmo propósito. Então assim, mano, carregar aquela conchinha nas costas foi assim, incrível. Parece que você chega num lugar, você se sente abraçada, que as pessoas olham e pensam, peregrino, coitadinha, andou muito, tá sempre muito cansada, e tá todo mundo sempre muito disposto a te ajudar. Então a preocupação que eu via com as pessoas, que eu sempre passava, as pessoas falavam, por que você tá de chinelo, você precisa de ajuda, quer um esparadrapo? Teve um senhorzinho que ele passou por mim, me perguntou se estava tudo bem, por fim ele andou uns 2 quilômetros e ele voltou e falou assim, não, me dá seu pé aqui. Pôs meu pé na perna dele, colocou um esparadrapo em mim para me ajudar, assim. Eu falei, tá bom, eu não precisava, mas se Deus tá mandando, eu tô aceitando, sabe? Eu acho que eu nunca me senti tão acolhida, mesmo estando sozinha, que é uma das coisas também que eu aprendi no caminho. Que no caminho, mesmo você estando sozinho, você nunca está sozinho no Caminho Santiago. Não existe ninguém sozinho naquele caminho. Gente, é incrível a sensação que você tem de acolhimento. Eu fiz grandes amigos no Caminho Santiago de pessoas que eu nunca vi, eu tenho certeza que eu nunca mais vou ver, que eu não troquei uma palavra naquele caminho. Porque a gente se cuida no olhar, as pessoas se cuidam no olhar. Teve 2 mulheres, que eu vi muitas mulheres caminhando sozinha, e poucos homens, mas eu vi muitas mulheres caminhando sozinha, e as pessoas passam pela gente e dá aquela olhada, tipo, tá tudo bem, precisa de ajuda, só com um olhar, sem falar nenhuma palavra, e você olha pra pessoa e fala, não, segue teu caminho, tá tudo bem. Sabe assim, uma troca de olhar tão intensa, um cuidado que, gente, eu nunca me senti tão cuidada na minha vida e tão protegida, mesmo estando sozinha. Foi, assim, incrível. E pronto, segui o meu caminho de chinelinho, superando as feridas do meu pé, e um monte de gente mandava mensagem, nossa, Desirê, você é louca, ir de chinelo, isso vai fazer mal, não sei o que. Eu falava, gente, em 1900 e bolinha,
Os peregrinos não tinham tênis da Nike para fazer o caminho de Santiago, não. Jesus não tinha tênisinho, não. E Jesus, Maria, foi um dos maiores peregrinos assim, de todos os séculos, de todos os tempos. E eles andavam era com um pedacinho de couro no pé quando não andava descalço. Ninguém vai deixar de chegar por causa de um tênis que não está lá os melhores do mundo. Os peregrinos antigamente não tinham nem onde dormir. Hoje a gente tem rosto, hoje a gente tem comida, a gente tem água em todos os lugares, a gente tem muito mais do que eles tinham. E eles chegavam, todo mundo chegava em Santiago. E foi uma das lições também, durante o caminho eu fui, assim, vários ensinamentos do caminho. Eu sempre falava ensinamentos do caminho. Uma das coisas que eu aprendi, que na vida e no caminho, só tem um destino. No caminho, todo mundo chega em Santiago. Na vida, todo mundo chega no cemitério. Porque pelo caminho, a gente foi passando por vários cemitérios. E eu pensando, cara, é ali que todo mundo vai acabar. Independente da sua situação financeira, do seu estado, do seu status, independente, é ali que todo mundo vai acabar. É como no caminho. Independente do ritmo que você está andando, independente da forma com que você está andando, com o tênis que você está andando, com a mochila que você está andando, não interessa. Todo mundo vai chegar em Santiago. E vai chegar e todo mundo chega. Porque eu vi de criança de 5 anos no caminho a cachorro, a idoso de quase 100 anos naquele caminho. E todo mundo chegou em Santiago. Ensinamentos incrível. E outra coisa que eu aprendi, ensinamentos do caminho também. Outra coisa que eu aprendi no caminho é nunca comparar a minha vida, a minha jornada com a vida do outro, com a jornada do outro. Cada um vai caminhar no teu tempo, cada um vai caminhar da forma que dá para caminhar, do jeito que dá para caminhar, mas não importa, a gente vai chegar. Todo mundo vai chegar. E não pense você também, uma das coisas que eu aprendi no caminho é que não pense você que a sua dor é maior do que a dos outros. Não pense, porque não é, vai ter sempre gente pior do que você. E por várias vezes também, eu passei por pessoas que estavam paradas ou descansando e o meu cérebro, que o seu maior inimigo no caminho Santiago é a sua própria cabeça, é o seu cérebro. Porque ele tenta te convencer o tempo inteiro de que você não vai conseguir. E de que aquilo ali foi esforço suficiente, e de que não dá mais para chegar, de que não dá mais, porque o seu cérebro quer te colocar em situação de conforto. E o caminho, infelizmente, ele não é confortável, mas ele é transformador. Ele é incrível. E o seu cérebro quer tentar te convencer o tempo inteiro de que você não vai conseguir, de que você não vai chegar. E às vezes eu passava por pessoas e via essas pessoas debilitadas de certa forma, e às vezes eu estava bem. E automaticamente o meu cérebro compadecia e fazia eu querer entender de que eu estava pior do que aquela pessoa, pensando que talvez a minha dor era maior do que a dos outros. E nem sempre a tua dor é maior do que a dos outros. É tudo coisa da tua cabeça. Vai ter sempre gente com um problema maior do que o teu. Isso não é nem sobre o caminho, isso é sobre a vida, sabe? Foram ensinamentos que eu levei, assim, que eu já sabia, é clichê, mas que você presenciar e sentir aquilo na pele faz toda a diferença do mundo. E o caminho faz isso com você constantemente. Ele te mostra situações do seu dia a dia, dentro daquele caminho, que te transforma. E que você não só vê, você sente aquela situação de uma forma diferente que te transforma por dentro. Foi incrível estar naquele caminho. Eu aprendi que a minha dor não é maior do que a dos outros, que vai ter sempre alguém com um problema maior do que o meu. Eu aprendi também que a grama do vizinho nem sempre ela é mais verde do que a minha, isso é só coisa da minha cabeça, porque nem sempre o tênis do outro é melhor, a forma com que o outro está andando é melhor. São só jeitos diferentes de viver, é só jeito diferente de sentir aquele caminho. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua jornada. Uma coisa também que eu aprendi no caminho, que a melhor coisa que eu fiz foi fazer o caminho sozinho. Porque tem companhia que infelizmente não vale a pena. Eu encontrei um casal no caminho, 100% das vezes, 100% não, porque teve 99% que foi essa situação. 99% das vezes, os peregrinos estão cansados, eles estão esgotados, eles estão com fome, eles estão com sede, está com dor, está com lesão. E tá todo mundo com um olhar muito sereno naquele caminho. É uma vibe de serenidade, de paz interior, que não tem explicação. Não tem explicação, porque todos os dias você acordar, sair para caminhar e chegar nos lugares te dá uma sensação de vitória que você fica sereno, não tem como. E eu encontrei um casal no caminho que aquela mulher era um peso morto na vida daquele homem, que eu pensei comigo, cara,
tem companhia que não vale a pena. Aquela mulher fez o caminho para agradar o homem levou aquela mulher para agradar ela. Só que nenhum dos dois estava feliz, porque a mulher, em nenhum momento, nenhum segundo da vida dela, ela queria estar naquele caminho. E aquele homem, em nenhum momento da vida dele, ele queria estar ali com aquela mulher, porque aquela jornada era dele, não era dela. E ela estava ali pesando o caminho dele, um caminho que já não é muito fácil, o caminho é extremamente difícil e desafiador. Você tem que ficar ali lutando contra você, contra o seu corpo, contra a sua cabeça o tempo inteiro, e carregar uma pessoa que não quer estar ali, que não quer viver aquele propósito de coração, tá ali só para te agradar, não vale a pena. Não vale a pena. Tem companhia no mundo dessa forma que não vale a pena. Cada caminho é um caminho, a sua jornada é sua e de mais ninguém, entenda isso. Ninguém nasceu colado um com o outro, vai viver a tua vida, vai viver a tua história, vai viver a tua jornada. Se o outro puder estar do seu lado te aplaudindo e te incentivando, ok, mas se não tiver, deixa o outro viver. Deixa o outro viver, para de ser peso na vida das pessoas. Para de impedir as pessoas de viver aquilo que elas têm vontade, que elas desejam de alma e de coração, e que não vai fazer mal para ninguém. Essa situação dessa mulher que estava pesando o caminho daquele homem, eu fiquei morrendo de pena dele, mas ao mesmo tempo pensei, cara, será que na hora que ele chegar no fim do caminho dele, que ele vai repensar, será que vale a pena mesmo? Eu tá vivendo nesse relacionamento, tá vivendo dessa forma com uma pessoa que não vale a pena, porque eu via que aquela mulher, ela não estava triste com o caminho, ela é triste na vida. Ela é problemática na vida, assim, não era um dia específico. É aquele ser humano que é daquele jeito, e tem gente que, companhia que não vale a pena. Enfim, gente, foram várias experiências, assim. Outra coisa que eu aprendi, que Deus não abandona ninguém. Deus não abandona ninguém. O meu caminho foi um caminho para ser um caminho, assim, para eu estar em sintonia comigo mesmo, para eu encontrar minha paz interior, para eu estar em contato com a natureza. E tudo que eu fiz naquele caminho foi estar em contato com Deus 24 horas por dia. Porque era eu, Deus e o mundo, assim, a natureza, que foi Deus que criou. E eu tive uma experiência, assim, incrível, incrível. Foi no quarto ou no quinto dia que eu estava andando a mais de 3 quilômetros sozinha e eu estava com muita dor, que eu sinto dor a minha vida inteira. E eu sempre falava assim, gente, o sonho da minha vida era passar um dia sem sentir dor, porque eu sinto dor todos os dias, desde os meus 8 anos de idade. E eu tava gravando vídeo, falando e tal, comentando isso, e de repente eu parei para prestar atenção no que estava acontecendo, e antes de ligar a câmera, eu tava assim, muita dor no meu corpo inteiro, uma dor insuportável na virilha, e de repente eu não tinha mais dor nenhuma. Deus me curou naquele exato momento. Foi a experiência assim, mais linda que eu já tive na minha vida, com Deus e com a presença de Deus e com a natureza e com o silêncio, de estar ali comigo mesmo. Deus me curou de todas as minhas dores. Eu não estava conseguindo tirar o pé do chão, eu podia pular com a mochila de 10 quilos nas costas. Porque Deus me curou de todas as dores e Ele me provou que eu não preciso pedir um dia só sem dor. Porque um dia só sem dor é muito possível, que eu posso pedir muito mais para Deus e confiar em Deus que as coisas vão acontecer. Sabe assim, Deus me fortaleceu tanto nesse caminho, mas tanto. Teve um dia em que eu tive que caminhar 38 quilômetros e eu juro para vocês que eu achei que eu nunca ia conseguir chegar, porque eu já saí do hostel desesperada, pensando, cara, eu não vou conseguir, eu vou ter que pagar um táxi para me levar. Mas, cara, Deus me levou nas montanhas, nos lugares incríveis, eu tive tanto contato com a natureza, que eu acho que cada riozinho, cada montanhazinha, cada vento que bate no teu rosto é recompensador. É incrível a sensação de você chegar nos lugares e falar, eu me trouxe até aqui, eu consegui, e Deus não me abandonou, Deus estava do meu lado o tempo inteiro, porque mesmo sozinho, no caminho, ninguém se sente sozinho. Quando você não está com Deus, Deus manda peregrino. Foi quando eu entendi também que a frase bom caminho faz todo sentido quando você está no caminho. Que quando você está pensando assim, cara, não vou conseguir, eu não vou dar conta, não vai ter jeito, não vai dar.
Deus manda um peregrino, não sei de onde que peregrino surge, que tu anda não sei quantos quilômetros sozinho, de repente aparece um peregrino na hora que você tá desistindo e fala assim, um caminho, com um olhar tão sereno, com um sorriso tão gostoso no rosto, que aquela frase bom caminho vem como um acalento no coração, vem com um abraço na alma. É como se Deus estivesse falando no seu ouvido assim, vai meu filho, eu tô aqui, você vai conseguir, você é forte, você consegue. Cara, e essa sensação de ter Deus ali sussurrando no teu ouvido que você é forte o suficiente e que Ele te deu essa possibilidade não foi à toa. Mano, não tem igual. A sensação que eu tive, que eu caminhei 232 quilômetros a pé de chinelo havaiana com Deus do meu lado e 300 peregrinos, anjos disfarçados de peregrinos. A sensação que eu tive é que todos os dias eu ganhava uma Copa do Mundo. A sensação de vitória e de orgulho e cara, não tem igual a sensação de orgulho de você chegar nos lugares todo dia depois de ter andado 10, 20, 30, 40 quilômetros, chegar e falar, eu consegui, eu me trouxe até aqui, os meus pés me trouxeram até aqui, a minha cabeça, o meu corpo me trouxe até aqui. É uma sensação de capacidade, de fortaleza que você não faz ideia. E isso é um sentimento que você traz para a vida, de você provar para você mesmo que você é capaz de realizar tudo e qualquer coisa que você desejar nessa vida. E esse sentimento, acho que não tem nada que vai te tirar, nem ninguém que vai te tirar esse sentimento de orgulho e de prazer de poder realizar aquilo que você deseja. Então, assim, o caminho Santiago ele é um caminho transformador e sem volta. Todas as experiências que eu tive com peregrinos, com pessoas que eu conheci no caminho, pessoas que, mano, eu comecei a postar sobre o caminho no Instagram e de repente entrou em contato comigo uma menina que é iraniana. Ela mora na Islândia, ela é iraniana e ela se inspirou na minha história e se convenceu de fazer o caminho por causa de mim. Quando na minha vida que eu imaginei que eu postando sobre o caminho, falando sobre a minha experiência com verdade, porque tudo que eu fiz foi falar daquele caminho com verdade, com serenidade, que eu ia motivar uma pessoa lá do outro lado do mundo, que eu nunca nem imaginei de querer estar ali, de viver aquela experiência e de estar fazendo aquilo, sabe? Com prazer e com vontade de fazer aquilo. Nunca na vida que eu imaginei que eu fosse ser essa pessoa que fosse influenciar tanta gente, várias pessoas assim no meu dia a dia, me mandando mensagem, cara, você é muito corajosa, nossa, parabéns pela sua força, eu tô admirada de te ver. E eu cheguei a falar, gente, ter coragem não é ter ausência de medo, eu tô com medo, eu saio todos os dias com medo, todos os dias de manhã eu acordava e me dava crise de ansiedade, que eu pensava assim, cara, eu tenho que começar tudo de novo. E começar todos os dias é muito difícil, principalmente quando é algo novo. E aí a sensação que eu tinha todos os dias de manhã é como se eu estivesse indo pro meu primeiro dia de aula, pro meu primeiro dia de emprego. É aquela sensação de quando você quer terminar um relacionamento e já tem certeza, mas não tem coragem de fazer aquilo. Então aquela ansiedade, de medo, de não saber onde aquele caminho ia me levar, o que eu ia vivenciar naquele dia, era quase que, mano, era muito difícil recomeçar todos os dias. E o que eu fazia? Eu colocava o medo na minha mochila e eu ia com medo mesmo. E aí eu sempre falo que coragem não é ausência de medo. Foi outra coisa que eu tive muita certeza nesse caminho. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você ir com medo mesmo, é você enfrentar aquele caminho, a sua jornada com medo mesmo. E não deixar que o medo te paralise. Porque o sofá da tua casa ele é confortável, mas ele não te traz muitos benefícios. Ele não te traz vivência. Ele não te traz experiências que o mundo lá fora vai te trazer, que esse caminho estava me trazendo. Então eu ia com medo mesmo. E eu fui, cara, eu me senti uma super heroína, assim, de conseguir chegar todos os dias no lugar e eu mesmo ter me levado naquele lugar, Deus ter curado as minhas dores, eu ter encontrado milhões de pessoas incríveis naquele caminho. Deus ter dado um tapa na minha cara no primeiro dia e falava assim, você não consegue? Agora você vai. Você vai, mas não vai ser fácil não. E meu pé cheio de bolha, e todos os dias era uma ferida diferente, uma superação nova, e eu tive que
passar a olhar mais para o meu corpo, a entender como o meu corpo estava funcionando. Tinha dia que eu não podia comer de manhã porque eu passava mal, e nisso eu comecei a olhar para mim mesma, olhar para as minhas limitações, olhar para as minhas vontades, olhar para o meu corpo com carinho e dar atenção para aquilo que estava ferido, cuidar do meu corpo com carinho para eu conseguir chegar nos lugares. Essa experiência de estar comigo mesma, de cuidar da minha vida, de cuidar do meu corpo, de estar em contato com Deus, de estar em contato com a natureza, e de conseguir chegar nos lugares com a força que Deus estava me dando, que é uma força sobrenatural, porque eu sou uma pessoa completamente sedentária. É tanto que isso transformou minha vida de alguma forma, porque agora eu pus na minha cabeça que eu quero melhorar, porque eu quero fazer o caminho outras vezes, e eu não quero que esse caminho seja tão sacrificante como foi, eu quero que seja um caminho prazeroso. Com isso eu mudei a minha alimentação, eu estou mudando a minha vida no dia a dia, para tudo em prol do caminho, assim, do tanto que esse caminho foi transformador. E teve um dia que eu estava conversando com uma amiga sobre abundância, e nesse mesmo dia em que Deus me curou de todas as minhas dores no caminho, eu estava passando por uma cidade onde tinha uma ponte no rio. Gente, eu juro pra vocês, eu nunca vi tanto peixe na minha vida. Eu nunca vi tanto peixe na minha vida. Eu fiquei uns 20 minutos parada, olhando para aqueles peixes, fazendo todos os peregrinos que estavam passando, olhar para aquele peixe e entender que a natureza é abundante. E eu faço parte da natureza, você faz parte da natureza. E se a natureza é tão abundante, foi Deus que criou tudo isso, a nossa vida também é abundante. Nós somos abundantes. Abundante de carinho, abundante de esperança, abundante de serenidade, abundante de coisas boas, abundante de alegria, abundante de sorrisos, abundante. E outra coisa que eu aprendi nesse caminho também é que a gente não precisa de muito para viver literalmente. Eu já tinha essa consciência na minha vida, eu sempre tentei viver com o mínimo possível, com o que eu precisava literalmente, mas esse caminho mais do que nunca me provou isso. Porque eu passei 10 dias com uma mochila com 3 pecinhas de roupa, 3 camisetas, 3 legs. E eu sobrevivi durante 10 dias com essas roupas. E eu não precisei de nada mais além daquilo. Ou seja, a gente não precisa de muito para viver, a gente só precisa de viver. E viver muito com intensidade. Não é viver com muitas coisas, é viver muito e viver com intensidade, viver com presença, sentir a vida. Porque o que eu fiz nesses 10 dias foi sentir a vida. Eu andei 10 dias com uma mochila de 10 quilos e eu nunca me senti tão leve em toda a minha vida. Eu nunca me senti tão leve em toda a minha vida, porque eu deixei para trás todos os problemas, todos os problemas que na maioria não eram meus, eram que as pessoas colocavam na minha responsabilidade, a vida delas que não é da minha responsabilidade, e com isso eu aprendi que a minha vida é da minha responsabilidade, o meu caminho é da minha responsabilidade, a minha jornada e não a jornada dos outros. Então, da mesma forma que as pessoas não têm que colocar a vida delas na minha responsabilidade, eu também não tenho que colocar a minha vida na responsabilidade delas. E eu caminhei esses 10 dias flutuando de tão leve que eu estava, porque eu deixei para trás todos os problemas, todas as angústias, todas as mágoas, todas as tristezas, e eu só queria, a minha única preocupação no dia era saber quantos quilômetros que eu ia andar e o que eu ia comer quando eu chegasse. Você não tem noção do quão leve e prazeroso é você andar livre de pensamentos negativos ou de coisas que você deixou para trás. E no caminho a gente tem uma tradição de deixar pedrinhas pelo caminho, em alguns lugares, e aquelas pedrinhas representam tristezas, angústias, traumas, doenças, e as pessoas vão deixando as pedras pelo caminho, deixando os traumas pelo caminho, deixando tudo aquilo que faz mal e que está atrasando a vida das pessoas. E eu peguei uma pedrinha numa igreja e que foi uma experiência incrível também, porque eu já tinha ido naquela igreja, mas ir como peregrina foi transformador, porque eu entendi que tinha uma mulher naquele altar e que ela representava os peregrinos. Era uma mulher representando os peregrinos. E eu estava ali como mulher sozinha, conseguindo superar todos os obstáculos que eu estava tendo. E aí, por um acaso, eu peguei uma pedrinha naquela igreja e eu não fazia a mínima ideia de onde eu ia deixar aquela pedrinha, até que quando eu cheguei no fim do meu caminho, eu conheci uma senhorinha que me disse: olha, dá a volta no forte, que lá é o final de tudo, em Finisterre, dá a volta no forte, joga uma pedra no mar e fala: aqui se termina esse caminho, mas se começa uma nova vida. Gente, quando essa senhora me falou isso,
eu me derramei em lágrimas, eu falei, é lá que eu tenho que deixar a minha pedra. E foi lá que eu deixei tudo. Na verdade, eu deixei todas as minhas tristezas, todas as coisas que estavam pesando naquela igreja da Peregrina. Mas deixar a minha pedra ali para ter um novo recomeço foi incrível e realmente foi um recomeço. Foi uma nova vida, foi uma nova Desirê, foi um novo ser humano que voltou daquele caminho. Eu não sou mais a Desirê de antes, nem quero ser. Eu sou uma pessoa muito mais esperançosa, eu sou muito mais confiante de mim mesma, eu sei a força que eu tenho, eu sei que eu sou capaz de realizar tudo aquilo que eu desejo, desde que eu coloque Deus em primeiro lugar e que Deus que cuide da minha vida. Eu sou capaz de realizar tudo e qualquer coisa que eu desejar nesse mundo, porque eu sei que eu tenho força para isso e eu sei que Deus não abandona ninguém. Deus não abandona ninguém. E sobre chegar ao fim do arco-íris, eu digo que a Catedral de Santiago e o quilômetro zero de Finisterre, ele é como o pote de ouro no fim do arco-íris. Na verdade, a Catedral e o quilômetro zero, ele só serve para te incentivar a viver aquele caminho. E, na verdade, o que importa mesmo não é chegar lá, é vivenciar o caminho, é sentir o caminho. Que eu falo que o caminho Santiago, a gente não faz o caminho Santiago, a gente vive o caminho Santiago. Porque realmente é uma experiência para se viver, para se sentir, para transformar. E não, eu não acredito que não há uma pessoa que foi naquele caminho que não se sentiu tocada ou transformada de alguma forma. E eu não conheci ninguém que se arrependesse de fazer o caminho Santiago, muito pelo contrário. Eu só conheci pessoas que foram e que fala pra gente ir, fala pra gente fazer e fala que vai dar tudo certo, e pessoas que já foram mais de 5, 6, 10, 20 vezes no caminho e que nunca se cansa. Porque todos os dias o caminho é um caminho diferente, mesmo que você passe pelo caminho. O que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está vivenciando é diferente. A paisagem talvez seja a mesma, que eu duvido muito, porque a natureza, o mundo vive em constância e mudança. Então, não tem como o caminho ser igual e não tem como ele não te transformar de alguma forma. O caminho foi realmente incrível. Realmente incrível. Chegar a Santiago foi assim... Conseguir chegar em Santiago foi a sensação mais incrível do mundo, e eu te digo que a minha chegada na catedral não fez tanta diferença na minha vida, porque ali eu me senti um turista, parecia que eu já tinha acabado o meu caminho. A minha chegada foi 2 quilômetros antes, quando eu fui recepcionada por um grupo de jovens que estavam fazendo aquele caminho e que estavam cantarolando para as pessoas que estavam passando. Ali eu me desabei em lágrimas, eu falei, cara, eu consegui chegar aqui. E chegar no quilômetro zero também e pensar, cara, eu me trouxe até aqui, a minha ficha demorou para cair. Porque eu não acreditei que eu estava no fim do mundo, literalmente, e que eu tinha me levado naquele lugar. Eu não acredito, até hoje, na verdade, eu não acredito. Eu revejo os vídeos do caminho e falo, cara, que loucura! Que loucura, porque é o que eu falo, eu não me surpreendo de ter chegado lá, eu me surpreendi de ter ido andando até aquele lugar. E eu fico imaginando também o que Jesus, o que Maria sentia cada vez que chegava nos lugares e conseguia reunir pessoas e conseguia transformar vidas. Cara, peregrinar é incrível. Façam, tenham essa experiência, vale muito a pena, é transformador, é incrível, é transformador. Você se transforma e você transforma o mundo à tua volta, porque, né, a gente reflete luz depois que a gente faz o caminho. Foi incrível, foi incrível. Olha, eu ficaria aqui dias, anos, horas falando sobre o caminho, sobre tudo que eu vivi naquele caminho, sobre quanto Deus me transformou, sobre quanto existe gente boa ainda nesse mundo, sobre quanto comer um arroz depois de 10 dias de caminhada, depois de 38 quilômetros caminhado, foi assim a melhor comida, a comida mais gostosa do planeta Terra, sobre quanto o meu pé doeu, mas a minha alma estava leve, sobre o quanto carregar uma mochila me fez entender que tem pesos que eu carrego na vida que não são meus. Ensinamentos do caminho. O caminho foi incrível. O caminho foi incrível. Façam um caminho Santiago, façam um caminho da fé, façam qualquer caminho, desde que você viva a tua jornada de corpo, mente e alma. Façam um caminho, façam o seu caminho e coloca Deus para cuidar de você, porque Ele não abandona ninguém. Ele não abandona ninguém. Bom caminho, bom caminho.